Estamos cultivando debaixo da interação do Espírito, porque aquilo que se cultiva, o normal é crescer e frutificar. Independente da palavra que a gente vai pregar aqui, né? Nós estamos vivendo o ano da vitória do Espírito sobre a carne e ano de restituição. Quantos estão crendo nisso? Amém. Então, isso é proposital. Durante todo esse ano a gente vai estar fazendo isso. Interagindo no grupo, ministrando uns aos outros, independente da direção que Deus nos der para ministrar aqui, nós vamos estar trabalhando essa palavra, porque a única palavra que lhe abençoa é aquela que você está considerando, é aquela que você está interagindo. Você há de concordar comigo que nesses anos de crente que você tem, você já ouviu muitas mensagens, você já ouviu muitas pregações, impactantes, muito boas, outras nem tanto, né? Mas não foram... não é a fração total do que você ouviu que lhe abençoa. Pode ser que naquele dia que você ouviu teve um grande impacto, foi muito bom e tal, mas só está influenciando a sua vida a verdade que você está considerando. Só está influenciando a minha vida a verdade que eu estou considerando, que eu estou interagindo com ela. Por isso que de propósito nós vamos estar semeando, né, ou melhor, regando em cima dessa semeadora de ano da vitória do Espírito sobre a carne, que nada mais é do que um ano de decisões a favor de Deus e do seu propósito, em detrimento daquilo que a nossa carne tem tentado vencer na nossa vida. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Então pode ler comigo, pode abrir comigo, Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler apenas esse texto de Efésios, e depois nós vamos ler Gálatas 5, 25. Depois de ler esses dois textos, a gente vai orar, tá bem? Então são dois versículos, um em cada livro e capítulos diferentes também. Primeiro Efésios capítulo 2, versículo 1, e depois Gálatas capítulo 5, versículo 25. Amém? Amém. Primeiro texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém? Amém. Vale salientar que esse Ele aqui é Deus, amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Glória a Deus. Segundo texto é Gálatas capítulo 5 e versículo 25. Gálatas 5, versículo 25. Posso ler para a gente orar? Amém. Você já abriu? Já. Diz assim: se é uma condição aqui. Se, entretanto, todavia, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Está comigo? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero bendizer o seu nome, lhe reconhecer pelo que o Senhor já tem feito nessa noite. Obrigado porque o Senhor está ampliando a consciência espiritual do nosso homem interior, que nos dá condição de não ficar alheio, não ficar na superfície, não ficar indiferente, não ficar resistente, Pai. E eu estou cada dia mais convicto sobre a minha incapacidade, a minha incompetência no que diz respeito a chegar no coração das pessoas. E isso faz com que eu confie cada vez mais no Senhor. Pai, então eu me coloco nessa posição de instrumento. Eu me coloco nessa posição de canal e eu não tenho a pretensão de convencer as pessoas. Mas eu descanso na certeza de que o Senhor é aquele que fala o que eu não consigo falar. O Senhor é aquele que consegue ir onde eu não consigo ir. O Senhor é aquele Pai que mesmo na coletividade é capaz de falar de forma personalizada com cada um e fazer com que cada um entenda. E esse é o propósito da sua palavra, é produzir iluminação. A tua palavra diz que a exposição dela mesma traz luz e dá entendimento aos simples. E eu declaro a manifestação da luz da palavra, trazendo entendimento, abrindo os olhos do entendimento e nos ajudando a entender as verdades que são espirituais, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar a sua atenção para Gálatas 5, 25. Aí talvez você pergunte, por que você quer enfatizar Gálatas 5, 25 e leu Efésios 2, 1? Aguente aí. Gálatas 5, 25 vai dizer: se vivemos pelo Espírito, esse se, como eu disse antes de orar, é uma conjunção adversativa, é uma condição, certo? Se, entretanto, todavia. Então, a homilética diz que não é bom começar uma mensagem com uma pergunta, mas eu vou perguntar e aí você não responda não, só pense. Se vivemos pelo Espírito, a pergunta é, eu e você, vivemos pelo Espírito? Não responda. Nós vivemos pelo Espírito, só pense.
Porque o peso dessa declaração é dizer que a segunda coisa que complementa essa frase deve ser um resultado dessa primeira. Exato. Alô? Amém. Diga assim, a segunda coisa A segunda coisa que complementa essa frase complementa essa frase tem que ser tem que ser um resultado da primeira parte da frase. Então eu vou ler a frase toda para você entender. A frase é: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso quer dizer, André, que andar pelo Espírito tem que ser uma consequência de viver pelo Espírito. Eu pensava que andar e viver era a mesma coisa. Para a gente resolver essa tensão, eu trouxe definições aqui do grego para a gente receber iluminação, para desenvolver a mensagem. Mas aí entra o primeiro texto, já para a gente ir resolvendo e entendendo. O que é que diz o primeiro texto? Ele vos deu vida. Amém. Alô? Amém. O primeiro texto diz: Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, esse texto de Efésios 2:1, ele responde a primeira parte da declaração. Se vivemos pelo Espírito. Então, o texto está perguntando porque ele quer fazer cada um pensar, mas a própria Bíblia responde. Se vivemos pelo Espírito, agora o texto que eu li anterior vai dizer que ele nos deu vida. E quantos podem concordar comigo que essa declaração, ele nos deu vida aqui, não está falando do dia que você nasceu na barriga da sua mãe? Sabia que não é isso? Não. Então ele já estava falando com pessoas que já tinham nascido. Como o senhor sabe disso, pastor? Porque na continuidade diz, ele deu vida a vocês quando vocês estavam mortos em pecados. Então a morte aqui não era morte física, era morte em pecado. Estão comigo? Quantos estão entendendo? Que todos nós, um tempo desse, vivemos. Pastor, mas eu já nasci num berço evangélico. Primeiro, não tem berço evangélico, né? Berço é um lugar de criança dormir. E filho de crente, glória a Deus pela direção que a pastora teve aqui, de orar pelas crianças, mas filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, filho de crente às vezes é cretino. Né? Não é crentinho. Se não receber Jesus, não. Então, todos nós, em algum tempo, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e maldades. Mas eu nunca pratiquei tal coisa, mas na natureza estava morto. Sim. A natureza era caída. A Bíblia, quando Paulo fala sobre eu e você sermos merecedores da ira, ele não diz que era por causa do nosso comportamento, ele não diz que é por causa dos nossos pecados, ele diz, éramos por natureza merecedores da ira. O que nos livrou da ira? A mudança de natureza. Então, aqui, irmãos? Eu pensei que era mudança de comportamento, que eu nem fumo mais. Não, isso vai livrar seu pulmão e vai livrar você de um câncer de pulmão, talvez. Porque se Deus tivesse feito a gente para fumar, ele tinha botado um chaminé na nossa cabeça para sair a fumaça. Essas coisas realmente elas não são boas. Mas o que evidencia que nós vivemos pelo Espírito, amados, não é porque eu larguei isso, é porque eu larguei aquilo. Não, é porque a minha natureza foi mudada. Amém. 1 Pedro vai dizer, André, que nós fomos feitos co-participantes. Quem sabe explicar o que é co-participante? Essa expressão co é juntamente, é também. Então, co-participante quer dizer também participante da natureza divina. Então, o milagre da recriação não é você mudar de religião, é que por meio de Cristo, por meio de crermos na obra de Cristo, nós mudamos de natureza. Amém. Glória a Deus. Amém? Por que antes a gente pecava e não sentia nada? Sentia até que era o bambambam quando pecava. Porque era a natureza, tinha familiaridade com aquilo. E agora, depois de crente, não pecamos nunca mais, infelizmente pecamos. Mas quando a gente peca agora, a gente tem o mesmo sentimento que tinha antes. Nossa, eu sou... Não, a gente tem um sentimento, isso não faz parte da minha natureza. Automaticamente a gente entra num processo de entender, eu preciso corrigir isso, eu não posso mais continuar nisso. Por quê? Porque a natureza não tem mais familiaridade com aquilo, a ponto da Bíblia dizer que o Espírito está pronto. Diga, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. A carne está pronta? Não. A alma está pronta? Não. Mas o Espírito está pronto. E é por isso que a ênfase aqui hoje é, Ele vos deu vida no Espírito. E o texto diz, se vivemos, pois, pelo Espírito, agora eu estou parafraseando Paulo, se vivemos, pois, pelo Espírito, é normal que andemos pelo Espírito. Então como é que eu sei, pastor, se eu vivo pelo Espírito? Eu já expliquei, amados, quem nasceu de novo é vivo no Espírito. Amém. Nós estávamos mortos
nos nossos delitos e pecados. E agora? Agora nós temos vida por meio de Cristo. A ponto de Paulo dizer, agora já não sou eu que vivo, mas... E a vida que agora vivo na carne, vivo... Pela fé. Hoje eu estou deixando vocês completar, né? Igual aquele professor do primário, mas de cursinho, mas é para ajudar você a interagir. Porque a nossa mensagem hoje é sobre isso, amados. Eu disse a você que eu trouxe aqui definições para lhe ajudar. Tipo, já aconselhei também você baixar My Bible, né? Porque você consegue ver ali, baixando os pacotes de dicionário. Você vai pegar uma Bíblia João Ferreira de Almeida com Strong, que é um dicionário de grego. Para que isso, pastor? Amados, o texto original foi escrito em grego. Não é para você se vangloriar e dizer eu sei grego. Não, é para você conseguir entender mais o que o original do texto quis dizer. Então eu fui ali, abri no texto de Gálatas que eu estou mostrando para você, né? E vi ali, se vivemos, aí cliquei em cima de vivemos, para ele abrir o texto no original grego para a gente entender. E lá estava assim, vivemos, a palavra grega é zal, não é relevante para nós agora, o que é relevante é o significado. Ele diz, é um verbo primário que quer dizer viver, respirar, estar entre os vivos, não inanimado e não morto, gozar de vida real, ter vida verdadeira. Então ele está dizendo, se nós vivemos pelo Espírito, aí vivemos é isso aqui, ter vida verdadeira, gozar de plenitude, não estar no meio dos mortos, estar entre os vivos. Espiritualmente a gente já está nessa condição? Sim ou não? Sim! Estão com medo de responder? E espiritualmente a gente já está nessa condição. Agora ele diz, a gente precisa andar de acordo com essa condição que a gente já está. Aí, isso corrobora com as coisas que Deus tem tratado conosco sobre a vitória do Espírito sobre a carne. Então, se vivemos, e eu li para você definição de vivemos. Agora, andemos também pelo Espírito. Aí lá fui eu, cliquei em cima de andemos, vai abrir ali o texto sobre a explicação do original grego. A palavra é stoikeu, ou sheu, como queira, né? Que deriva de outra palavra parecida, que também é relevante, mas o significado é... Estamos agora falando sobre andar. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. O significado é andar alcançar uma linha regular. É estar constante, né? Andar numa fila como marcha um soldado. Qual é a distinção de um soldado marchando? É que ele tem regularidade, sincronia, sim ou não? Sim. E direção. Vai até ali, olhar à direita e tal. Caminhar em ordem. E metaforicamente é caminhar com prosperidade, acabar bem, caminhar, conduzir-se e viver bem. Então, isso é só peguei um subsídio aqui do grego para dar suporte para a gente entender. Ele diz, se vivemos pelo Espírito, é lícito que também andemos pelo Espírito. E aí, se a gente for para aquele texto, preste atenção, se a gente for para aquele texto que nós abrimos o ano, que é Gálatas também 5, mas versículo 16, ele vai dizer, aqueles que vivem pelo Espírito crucificam a carne no seu próprio corpo. Aqueles que vivem pelo Espírito, eles não dão a totalidade da sua carne, não fazem aquilo que a sua carne deseja. E acredite, amados, a gente tem vivido muitas oscilações na nossa vida cristã, porque dentro daquilo, preste atenção nisso, dentro daquilo que muitas vezes é as nossas qualidades, o diabo tenta investir, que é para tentar nos parar. Por exemplo, se o diabo fosse jogar na sua cara sempre os seus defeitos, você logo ia perceber que era um defeito, mas o diabo fica tentando mostrar que a gente tem razão, que a gente é honesto, que a gente é isso, que a gente, eu só vou se eu tiver me sentido assim, ou eu não vou ser hipócrita, ou eu vou fazer tal coisa. Tudo isso são argumentos, mas que muitas vezes eles não estão embasados na verdade. Aí você já é uma pessoa que posicionalmente é viva no Espírito, mas quando se trata de andar, esse andar é pelo natural, é pelos argumentos, é por aquilo que a gente... E é isso que Deus está sinalizando para nós esse ano, amados. Eu digo pela fé sobre a minha vida e sobre a tua. Nós vamos concluir esse ano entendendo a pessoa espiritual que nós somos. Amém. E correspondendo a Deus, tendo discernimento para fazer diferença. Porque Hebreus 4:12 vai dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes e apta para produzir discernimento entre as coisas que são mais perto, mais parecidas, alma e espírito, junto e medula.
Você vai ver que a capacidade de se expor a Deus e andar pelo Espírito qual a gente já está vivo, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Quanto mais a gente progredir nisso, mas menos o pecado vai ter vez na nossa vida e mais desejo a gente vai ter por Deus. Aí eu queria tanto ser uma pessoa de oração, mas quando eu oro 5 minutos já gastei todos os meus cartuchos e já fico já pensando nas comidas da criança, no fulano que estava. É porque a gente não está familiarizado com esse ambiente. Você não é endemoniado, nem é menos crente, você só não está exercitado. Tem outras coisas que tem muito mais lugar. Então aquilo que tem mais lugar vai aparecer com mais ênfase. Você vai passar mais tempo, presta atenção nisso. Você vai conseguir passar mais tempo num ambiente onde você está mais familiarizado. E eu já disse isso e vou dizer de novo, porque é a instrução de Deus para nós, amados. É diferente assistir uma série do que ter um momento de meditação na palavra. Meditar na palavra atrai um ambiente de resistência espiritual. Assistir uma série deixa você confortável sem nenhum tipo de... Está falando contra assistir, eu não preciso... Aqui não é o departamento infantil, então vocês não precisam desse tipo de explicação. Eu só estou dizendo para que a gente não se sinta condenado quando você pegar a Bíblia, que 2 minutos depois dê vontade de desistir. Você não é menos crente nem está com o espírito maligno. Não, você está só enfrentando um ambiente de resistência espiritual. E aí sim, diante das verdades que a gente está entendendo, você precisa dizer, eu vou ficar um pouco mais. Eu preciso ficar um pouco mais. O nome disso isso não é legalismo, isso não é se eu ficar tanto assim, Deus vai me dar tal coisa. Não, isso é suplantar a carne pelo Espírito. Isso é vencer a carne pelo Espírito. Agora, preste atenção. Para que a gente não seja enlaçado exatamente nessas coisas que a gente tem mais qualidades, que seria a entrega, o envolvimento, para a gente não sair de um ambiente da fé para ir para um ambiente de obras. Quantos estão acompanhando? Eu vou lhe dizer, essa declaração de Paulo, quando ele disse, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, só para encaixar você, e eu já disse, se você puder ser obediente, leia o livro de Gálatas. Leia o livro de Gálatas. Eu vou dar um plano de fundo para você entender. Quando você lê, você não vai errar mais. Gálatas não é uma igreja judia. Era um povo que não conhecia Jesus. Paulo foi lá, pregou Jesus. Qual é a pregação bíblica sobre Jesus? É que ninguém merece a salvação e ninguém consegue resolver o problema da sua vida sozinho. Jesus veio resolver o problema do pecado e deu salvação. Sim ou não? Sim. Pela graça sois... Isso não vem de vós, é dom, não por obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Então salvação não é pelo que a gente faz, é pelo que Jesus fez. Aí Paulo chegou pregando essa mensagem, André, nua e crua, para os Gálatas que não conhecia nada sobre os judeus, que era uma região de 10 cidades, também chamada de Decápolis. E aí eles receberam Jesus. Então o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Não, você precisa crer nisso que ele fez a ponto de receber. Cremos! A gente quer receber. Receberam. Se converteu um monte, estava fluindo, as coisas estavam acontecendo. Aí saiu aqueles que querem ser mais santos do que Deus, que estavam em Israel, os judaizantes que estavam em Jerusalém, e disseram, o povo lá da Galácia estão dizendo que é só... Paulo disse a eles que é só crer em Jesus e pronto. Não tem que circuncidar, não tem que guardar sábado, não tem que... E eles se incomodaram com isso. Porque quando eles faziam isso, e permita que o Espírito ministre a você, quando eles faziam isso, guardar o sábado, quando eles faziam isso, lavar as mãos antes de comer, quando eles circuncidavam primeiramente, que era a primeira atitude que eles faziam, na mentalidade deles, eles estavam se alinhando e correspondendo a Deus no relacionamento com Deus. Como é que agora alguém vai ter relacionamento sem fazer essas coisas? Sim. Quantos estão comigo? Sim. Preste atenção, fica ligado. Então eles saíram de Jerusalém, foram lá para a Galácia para dizer, tudo bem que vocês receberam Jesus, nós também recebemos, entre aspas, os judaizantes, mas vocês têm que circuncidar. E aí, sabe o que é pior, André? Pela tua cara dá para ver. Sabe o que é pior? É que Mas sabe o que é pior? O povo começou a sair da fé e ir para as ações. Eles começaram a sair dessa vida onde você recebia por graça, ou melhor, pela graça, por meio da fé, e começaram a ir para as práticas. Aí Paulo diz, tem uma incoerência aí, ó, Gálatas insensatos, como é que vocês saíram tão depressa do Espírito para as práticas
para tentar se justificar por aquilo que você faz. E aí é que entra essa fala. Porque se você vive pelo Espírito, e vocês são vivos no Espírito porque receberam Jesus, então vocês precisam andar pelo Espírito também, não é pela lei. Amém. Alô? Amém. Estão comigo? Amém. Então, eu quero ler Tito capítulo 3. Também versículo 3, se você quiser só acompanhar, para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó. Houve um tempo em que nós também, então veja que essa palavra aqui, ela é genérica. Ela é para todos. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, glória a Deus pelo mais, amém? Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Glória. que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, tornássemos seus herdeiros, tendo a herança da vida eterna. Amado, essa mensagem é uma bomba na cabeça dos religiosos. É desconstruir o castelinho de areia daqueles que aprenderam a viver pelo que faz. Pelas regras, pelas práticas. Você está comigo, irmãos? E eu sei que você tem maturidade para entender que quando nós pregamos viver pela graça, não é uma vida sem correspondência a Deus. Estava conversando hoje com o pessoal no nosso devocional e quando Deus começou a abrir os nossos olhos para a revelação sobre a graça, foi bombástico, amados, porque acabou revelando que tudo que a gente fazia sem iluminação da graça, a gente fazia não porque amava a Deus, mas porque inconscientemente a gente acreditava que tinha que fazer aquilo, senão não era aceito. A prova é que muitos, depois que supostamente entenderam a graça, relaxaram na busca, relaxaram na oração, relaxaram na consagração, se distanciaram de coisas que aproximavam elas de Deus, quase como dizer, não, mas está aqui, a Bíblia está dizendo que não precisa disso. Então, quando eu digo não precisa, eu deixo condenada a obrigação, eu condeno ao legalismo todas as minhas práticas anteriores. Eu estou dizendo com a minha própria boca que eu fazia porque acreditava que precisava. Eu não fazia porque eu queria. Eu não era devoto porque eu amo estar com Deus. É porque eu preciso daquilo, senão outra coisa vai dar errado. Ou senão ele vai me punir. Coisa estão entendendo? Sim. Estão entendendo mesmo? Vocês estão olhando para mim como quem... Como vaca que olha para a porteira nova. Entende, amados? O diabo ele vai trabalhar com o que ele puder para impedir que a gente viva pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver pela graça de Deus. É viver entendendo que o benefício que alcançou a nossa vida é por causa do que Jesus fez e não por causa do que nós fazemos. O que nós fazemos é por causa do que ele fez e não o contrário. Isso. Entende? Eu vou fazer um trocadilho de palavra aqui para você entender. Antes da revelação sobre a graça, nós fazíamos as coisas para. E agora a gente faz por quê. Antes nós fazíamos para se sentir bem. Antes nós fazíamos, ou para nos sentir bem. Antes nós fazíamos para sentir que Deus nos perdoou. Antes a gente fazia para ser salvo. E hoje nós fazemos porque somos perdoados. Fazemos porque já somos salvos. Fazemos porque é fruto, foi como Paulo diz, se andamos, ou melhor, se vivemos, é fruto que andemos também. Você entendeu ou não? Sim. Se vivemos pelo Espírito, é natural que vivamos pelo Espírito. Desculpa, se vivemos pelo Espírito, é natural que andemos pelo Espírito. Alô, quantos estão acompanhando? Amém. Amados, isso é uma mensagem das mais simples possíveis, mas também das mais mal entendidas. Gálatas 5:1 vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só,
Antes de Jesus nos libertar, nós éramos escravos de quê? Pecado. Do pecado, né? Do medo, das coisas que são derivadas da morte, do pecado, né? Nós éramos escravos da figura, né, de autoridade das trevas, que seria Satanás, e dos seus derivados, pecado, morte, medo, falta, ciúme, miséria, enfim, era assim ou não? Só que agora o texto está dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos... Libertou. Aí ele diz, portanto, agora permaneçam firmes. A mensagem subentendida aqui é que o diabo vai trabalhar no seguinte sentido agora. Ele já não consegue mais lhe prender naquela base antiga da escravidão do pecado, ele vai tentar produzir outro tipo de escravidão. Sabe qual é o tipo de escravidão que mais funciona com quem já não é mais escravo do pecado? A escravidão religiosa. A escravidão das obras. Eu faço por causa disso. Eu faço porque se eu não fizer... Só mudou... Não está mais se sentindo condenado, não está com medo de ir para o inferno. Mas, porque aqui ele vai dizer, permaneçam firmes e não se deixem mais submeter novamente a julgo de escravidão. Já disse para você, quando você estiver lendo o livro de Gálatas, que Paulo não identificou aquela tentativa dos judaizantes de dizer ao povo, circuncide. Ele não identificou isso como um catecismo, como um discipulado, como um acréscimo na doutrina. Não, ele identificou isso como uma escravidão. Uma iniciativa para escravizar. Permaneçam firmes e não se deixem mais submeter novamente a um jugo de escravidão. Pastor, quer mesmo que o senhor está querendo ministrar a nós? Eu estou querendo que a gente entenda pelo Espírito, amados, que os retrocessos da nossa vida é porque a gente migra da posição de nascido de novo e volta como se fosse uma pessoa carnal. Então nós só estamos vivos pelo Espírito, mas muitas vezes não estamos andando pelo Espírito. A gente dá abertura para as trevas, para o diabo roubar coisas, roubar o tempo, roubar a alegria. E a gente só precisa entender, cara, não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que seus problemas vão desaparecer e você vai melhorar de 0 a 100 em 3 segundos como uma Lamborghini. Não é assim que funciona, é um processo. E é exatamente importante entender isso, porque vai ter horas que vai estar tudo manifesto ali na sua frente, como sempre esteve, e eu e você precisamos dizer, está tudo aí, mas eu não sou isso aí. Está tudo aí querendo se reproduzir, mas eu não tenho mais essa natureza. Você está comigo? É por isso que ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele vai continuar dizendo, vocês corriam bem. Quando era que os Gálatas corriam bem? Quando estava seguindo pela fé em Cristo. Ah, sou salvo. Como você conquistou isso? Ele, não conquistei. Alguém conquistou para mim. Me deu e eu recebi. E aí o judaizante chegou, você acha que é fácil assim? Quando já viu aquele versículo apócrifo, é bom demais para ser verdade. Isso é uma mentalidade legalista. É bom demais e é verdade. Mais que vencedor não é você não lutar, é porque você já entra com a convicção de que alguém venceu por você. Ô, glória. Amém. Isso não é bom demais, não? É bom demais. Só que nós somos ensinados a viver no ambiente da religiosidade. Ah, não é tão fácil assim. Ah, não, fácil é para nós, amado. Tem gente que quer banalizar a graça, dizendo que talvez não tem preço para isso. Não tem para nós, mas Jesus pagou caríssimo. Ele transpirou sangue. Ele experimentou separação de Deus. É de graça porque alguém pagou. Você só vai entrar num lugar e pegar algo e levar sem a polícia lhe prender se alguém já tiver pago para você. Então não banaliza, valoriza. E não deixa que nenhum argumento religioso lhe impeça de usufruir. Quer alegrar o coração de Deus? Creia a ponto de usufruir. Ah, mas eu quero que Deus me ache o melhor na minha posição. Se Ele tivesse lhe chamado para ser piloto de Fórmula 1, tudo bem. Mas Ele chamou para ser filho. Para ser filho não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. E quem ajuda os outros a chegar. Alô, tá aqui, irmão? Então ele vai dizer, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O que é a verdade? Cristo. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra é quem? Cristo, o verbo, Jesus. Então, como é que eu vou saber se é a verdade? Jesus
Em João 14,6, ele não diz, eu sou uma verdade. Ele não diz, eu sou a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, aí sim, artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? A verdade, amados, não é o que eu consigo fazer para Deus. A verdade é o que Deus conseguiu fazer para nós, através de Cristo. A verdade é Cristo. A verdade, eu estava conversando com eles hoje, a questão do pecado não era uma questão que Deus poderia ignorar em nome do amor, porque aí ele seria acusado de ser conivente e passivo, né, e injusto. E também a questão do pecado não era algo que Deus poderia tratar apenas com a justiça, senão ele puniria o homem, e aí iam acusar ele de ser tirano. Então, como é que Deus resolveu um problema desse que não podia ser varrido para debaixo do tapete, e tinha que ser punido? Ele enviou alguém para fazer por nós. A ponto de Romanos dizer que Cristo, ele satisfez em nós aquilo que a lei exigia. Essa mensagem incomoda demais quem quer manipular a vida dos outros, dos crentes, porque Tiago diz que a lei que baliza a nossa vida é a lei perfeita que traz liberdade. Amém. Não é que traz coleira, não. Amém. O que é que eu posso fazer, pastor? Você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você está me sugerindo. Aí é o que está no seu coração que vai definir o que é que você vai fazer. Exato. Se você for nova criatura, a liberdade não vai lhe empurrar para o pecado. As pessoas estão pregando graça e as pessoas estão vivendo licenciosidade. É porque elas já tinham isso no coração. Não venham me dizer que a pregação que é a essência, porque Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou salvador aos homens. Então, a graça é Jesus. Amém. Amém. E não venham me dizer que pregar Jesus vai jogar as pessoas para o pecado. Não. Não, pregar a graça vai atrair as pessoas para Deus. Porque o perfeito amor aproxima, não distancia, não. O perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4, acho que é 17, 18, não sei. Então, vivam pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você já sabe que vive pelo Espírito, sim ou não? Sim, diga, eu sou vivo no Espírito. Amados, Paulo fazia isso. Paulo dizia, o importante é ser nova criatura. Sabe o que é isso? É ministrar a si mesmo. Mais do que nós, tudinho, Paulo tinha referências para ser acusado. Com 17 anos ele concordou com a morte. Isso é especulação, mais ou menos ali, 17 anos. Ele concordou com a morte de Estevão. Isso não é especulação, ele realmente segurou as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. E depois ele fala sobre ele mesmo que como fariseu ele era mais zeloso do que qualquer um da época dele. Que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel. E o que era fariseu? Fariseu era a facção mais rígida dentro do judaísmo. Se tinha uma facção que podia até comer sem lavar as mãos, os fariseus não comiam. Se tinha uma facção que podia até passar uma quarta-feira sem jejuar, os fariseus não faziam. Se tinha alguma facção que podia flexibilizar, não trabalhar no sábado, os fariseus não negociavam. Eles eram os mais... Então estou dizendo isso por quê? Você acha que você tem mais referência de acusação do que Paulo tinha? Paulo começou a história dele prendendo cristãos, pegando carta para poder pegar eles, jogar nas prisões, depois eles serem executados, em nome da defesa da religião judaica. Quando Paulo se converteu, você acha que o diabo não pegava tudo isso para jogar na cara dele? E é por isso que ele diz em Filipenses 3, 12, salvo engano, ele diz, eu não julgo ter alcançado todas as coisas, mas naquilo que eu alcancei, eu caminho. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Amém. Então ele tinha muitas razões para valorizar, muitas referências que podia dar sobrevida à sua vida passada. Mas ele entendeu, ou eu abro mão disso, ou eu não consigo ir para frente. Estão comigo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Gálatas 5,16, que foi o texto que nós lemos como base para esse ano, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne
desejo que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí, se você quiser, como dever de casa, só para você saber se está dando ênfase, Gálatas 5,19 vai dizer, ora, as obras da carne são manifestas. E aqui, preste atenção nisso que eu vou dizer, e aqui as obras da carne aparecem como contraponto ao fruto do Espírito, sim ou não? É só você ver, ele vai dizer obra da carne, depois ele vai dizer frutos do Espírito. E ambos têm uma característica, eles precisam ser manifestos. E aqui ele já diz, as obras da carne são manifestas, ou seja, dá para todo mundo perceber o que são. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Eu não quero entrar nos detalhes disso aqui. Se um dia Deus me guiar a ministrar sobre isso, a gente vai ministrar. Mas não é o caso aqui. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Para que mencionar isso? Só para você saber. Essas coisas elas têm se manifestado em mim. Porque santificação só é real, André, se for baseado na sua própria vida. Pregadores de santificação, que é, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso não é a santificação verdadeira. Nós temos a iluminação do Espírito para que a gente possa policiar a nossa própria vida. Amém, Senhor. Está comigo? Não quer dizer que você não vai trazer um conselho para alguém, se alguém lhe pedir, ou se você tem influência e responsabilidade sobre alguém, você vai se omitir de falar. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando daqueles que vivem policiando a vida dos outros. Isso não é santificação bíblica. E aí, em contraponto, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é. Então, se a gente for lá para o começo da ministração, nós estamos vivos no Espírito, é normal que a gente frutifique. Por isso que ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos. O andar no Espírito, que seria frutificar, tem que ser uma consequência. Lembra que eu falei que uma coisa está em contraponto à outra, as obras da carne, fruto do Espírito. E ele começa dizendo, elas são manifestas. Então o fruto tem que ser o quê? Manifesto também. Amém. Glória a Deus. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, quem já fez a escola sabe disso. Não, a definição de fruto. A definição de fruto. Quem já fez a escola sabe, se você não lembra, você vai saber agora. Diga assim, fruto fruto do Espírito é a manifestação visível de um poder invisível que já está dentro de mim. Isso é fruto do Espírito. Então, como ele diz que as obras da carne são manifestas, os frutos do Espírito, eles têm que ser manifestos. Amém. Glória a Deus. Quem está amadurecendo espiritualmente, amados, e sabe que está cheio dessas verdades, quando ela enfrenta uma dificuldade, ela dá uma risada. É por isso que Tiago diz assim, tende por motivo de grande alegria o passados por diversas provações. Isso não é uma mensagem masoquista, nem é defendendo o sofrimento. É a convicção da vitória. É só você ler a continuidade. Amém. Glória a Deus. Ele diz, tende por motivo de grande alegria o fato de passares por diversa provação, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança, tendo ação completa, ou seja, indo até o final, faz com que a gente sejamos íntegros, maduros e sem faltar coisa alguma. Amém. Glória a Deus. Coisa Aleluia. linda. Então, a diversidade sempre nos joga para trás, é uma evidência que a gente está no gagal espiritual. Aqui eu tenho que converter. TT, né? TT. Mingau, lá no Nordeste fala, vem tomar o gagal. O bebê já sabe. Aqui vem tomar o TT. Se toda a diversidade que vem nos joga para trás, a gente está se engasgando com TT. Então tem que tomar colostro. Quem sabe o que é colostro? Não é TV Colosso, é aquele que não chega a ser nem um leite, aquela primeira coisa branca que sai assim, que não chega nem a ser branca, é meio amarelado, que sai da mãe, enfim. O pastor está me julgando, não, estou lhe desafiando, estou lhe despertando, estou chamando você no fio do bigode, para quem tem bigode. Amém. Glória a Deus. A gente precisa olhar para essas coisas. A diversidade veio, de novo, comigo de novo. Síndrome de vítima. Ah, mas pastor, isso é ruim. E em algum lugar na Bíblia diz que é bom?
Se fosse bom, não chamaria de provação, não chamaria de tribulação, de dificuldade, aflições. Agora ele diz, eu me sinto alegre, por quê? Aí você pega os textos para eles se explicarem. O texto diz que, o texto de Coríntios vai dizer, em corroboração com esse, vai dizer que das coisas que nós enfrentamos, não existe uma só que venha sobre nós, que Deus não dê para nós a capacidade de sair dela. Ô, glória! Então, Aleluia! o que é que nós sabemos, Felipe, por experiência? Que quando você enfrenta algo e vence, você se torna uma autoridade naquilo. Amém! Glória a Deus! Sim ou não? Você se torna uma autoridade naquilo. Então, quando ele diz, tende por motivo de grande alegria o passado, é porque ele sabe que, embora você vá passar, derrotado você não vai ser. Amém! Então, quem não é derrotado é o quê? Vencedor. Vencedor. E quem é vencedor se torna autoridade. Ô, glória! E é por isso que ele diz, a perseverança tem que ter ação completa. E tendo ação completa, vai fazer com que a gente seja íntegros, maduros e sem faltar coisa alguma. Então, como nós olhamos para as adversidades quando a gente vive pelo Espírito? Desesperado? Não. Eu não estou dizendo que você não vai se chocar, eu não estou dizendo que você não vai se impactar, mas é como nós reagimos a isso. A Bíblia fala sobre um exército enorme que veio contra Josafá e ele ficou alarmado. Mas o alarme dele não era na rua. Ah, meu Deus, de novo Deus me abandonou. Ai, inferno, patecão. Não. A Bíblia diz que apesar de alarmado, ele foi diante do Senhor. E disse, Senhor, olha aí, estão vindo contra nós. Eu estou parafraseando, simplificando a história inteira. Deus falou com ele assim, ó, essa batalha não é sua, é minha. Eu vou batalhar para você, mas você tem que ir lá. Senhor, se você que vai batalhar por mim, por que eu tenho que ir lá? Porque é assim que funciona. São os nossos posicionamentos de fé que legalizam a intervenção de Deus. Amém. Glória a Deus! Você pode dizer isso com autoridade? Diga, os nossos posicionamentos de fé Nossos posicionamentos de legalizam legalismo. a intervenção de A Deus. intervenção. Aleluia! Ô, glória! Desçam contra eles. Como é que eu vou descer contra eles se eu não vou lutar? É a sua posição que aciona o que está disponível. É o seu posicionamento que aciona, que legaliza. É por isso que a fé não é passiva. É por isso que nós não podemos entender graça como uma coisa que nos separa de Deus. Não, é algo que nos aproxima. Quanto mais eu entendo que não mereço, mais eu me atiro para quem me acolhe. Amém! Glória a Deus! Pelo menos tem que ser assim. Ah, fulano ouviu sobre graça, agora caiu no pecado. Não, ele estava só esperando que alguém desse para ele uma chance para ele viver aquilo ali que ele desejou a vida inteira. Ele era o tipo de pessoa que vivia aquela revelação. Minha religião não permite. Quando entendeu que permitia, pé na jaca. Lembra que eu disse? Deus não quer simplesmente ter você aqui. Deus quer que você queira. Amém! Glória a Deus! O negócio é mais profundo um pouco. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E para que não fique nenhuma dúvida, você já pode ficar de pé, vou encerrar com isso, e nós vamos cear. Pode ficar de pé. Para que não fique nenhuma dúvida, amados, viver pelo Espírito, Luciano, não é viver falando em línguas pelas havaianas, andando na rua, cumprimentando as pessoas em línguas estranhas. Bom dia, lá passei. Não, acredite que não é isso. Viver pelo Espírito é viver pela palavra. Amém. Amém! Por quê? Glória a Deus. Porque as palavras que vos tenho dito é o quê? Espírito e vida. Viver pelo Espírito é exatamente você seguir os impulsos que a palavra causa, em detrimento daquilo que a sua carne está tentando lhe convencer. Vou dizer uma coisa para as mulheres. Se calar naquela hora que você queria dizer tudo, é uma vitória, não é uma derrota, não. Amém. Tem hora que a nossa carne vai estar... Ai, Senhor, está doendo tanto a minha carne. E Jesus se alegrando lá. Não, filha, estou orgulhoso de você, você está vencendo. Por que eu falei para as mulheres? Porque as mulheres falam 6.000... A mulher fala 6.000 palavras por... Eu já estou mudando, né? Já estou acrescentando. 6.000 palavras por turno. Aqui já foi um acréscimo meu. Amados, não percamos aqui o espírito dessa palavra. Amém, Senhor! Andar pelo Espírito não é ser um santarrão com a auréola na cabeça e 2 asas nascendo nas suas costas, não. É você dar primazia à palavra em detrimento daquilo que a sua carne está querendo. Eu já tive, amado, na verdade eu ainda tenho. Eu lido com alguns sentimentos de injustiça que eu fico negociando. Deus, será que eu não posso ir lá não e...
não era nem dar tapa, porque eu sou um cara pequeno, pode ser que as pessoas se dê melhor do que eu. Eu disse de mostrar a verdade. Mas que verdade? Às vezes essa é a minha verdade. Isso é a verdade que está me ferindo, sabe? E às vezes eu penso assim, mas ficar calado sempre vai parecer que aquela pessoa tem razão. E aí entra aquela frase que diz assim, quando se perde, é que se ganha. Muitas vezes, amados, com todas as letras, vai ficar para o sistema, para o mundo, para as pessoas que estão lhe vendo, um registro de derrota. Para todo mundo que está acompanhando, um registro de derrota. Para Deus que falou a palavra, está lá, você está na galeria dos vencedores. Esse sim está fazendo o que eu digo na palavra. Amém. Amém? Glória a Deus. Então era isso. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Deixa eu lhe dizer uma última coisa. Esses desafios que eu e você temos, amados, ele não é para a gente executar, nem na força do ódio, como a Marcela brinca às vezes. Na força do ódio ou no osso do peito, como os gaúchos dizem. Não, isso é tudo para ser executado com a ajuda do Espírito. Amém. Glória a Deus. João 15,5 diz, porque sem mim nada podeis fazer. E Jesus, quando estava indo, ele disse, Senhor, o Senhor vai, ele disse, é necessário que eu vá. Mas eu indo, eu envio o Espírito, o Consolador. E ele é igual a mim. E ele vai estar com vocês o tempo inteiro. A presença de Jesus, a presença física de Jesus aqui era geográfica, era territorial. A presença do Espírito é em qualquer lugar. Glória a Deus. Amém?